Bom, pessoal, começando então o segundo mini curso do Rotina Trader. No primeiro a gente viu aí sobre os mini contratos. Faz mais ou menos um mês que a gente fez esse mini curso. Então, partindo aí para o segundo. A gente vai ver os tipos de trader, algumas vantagens e desvantagens de cada tipo, tá certo? Vamos ver um pouquinho também do que é, né, o que faz justamente o trader, para quem ainda não sabe. Então, vamos lá, o que é um trader, né? O que o trader faz? Basicamente, o trader ele é um negociador, tá? Ele compra e vende ativos, tá? No intuito aí de ficar com a diferença dessas negociações. Então, eu deixei o exemplo ali da Petrobras. Digamos que tu compre a Petrobras a R$ 25, tu vai acabar buscando, né, que ela se valorize, no caso de uma compra, né? Vamos deixar frisado isso. Então, tu vai visar que ela suba, né? Que o preço dela aumente para te poder vender e ficar com a diferença, tá certo? Só que, claro, né, o trader, além de poder fazer compras, ele também pode vender, tá? Ele pode operar vendido. Então, como é que funcionaria, né? Ele compraria, por exemplo, a R$ 26, tá? Fazendo uma venda descoberto, por exemplo, e buscaria o quê? Que o ativo caísse, né? Sei lá, ele fez um estudo lá, descobriu que essa empresa não está tão boa quanto deveria, né? Então, ele vai simplesmente operar vendido e aí vai sair quando o preço cair, né? A gente pode imaginar da seguinte maneira. Vamos pegar aqui a minha tela para dar um exemplo melhor, fazer um exemplo mais interativo. Vamos supor, que o fulano X, tá? Ele tem ações da Petrobras a R$ 26, tá? Ele tem ações da Petrobras a R$ 26. Mas esse cara, ele está pensando a longo prazo, ele está pensando para daqui 10 anos, tá? 10 anos. Ele não vai vender elas agora. Mas eu sou um outro trader, né? Sou o fulano Y, e eu quero negociar essas ações dele, porque eu acho que vai cair nesse curto prazo de tempo, né? Sei lá, em uma semana eu acho que vai a 20. Então eu faço uma venda a descoberto, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado, tá? Em tese, para a gente entender. Eu vou pegar emprestado essas ações dele e eu vou vender. Então eu já vendi a R$ 26, está vendido, tá? Ao encerrar a minha operação, digamos que ela realmente oscile, né? Que ela oscile e ela chegue a R$ 20, que é onde eu quero que ela chegue, tá? Eu vou lucrar a diferença. Então eu vou, como eu já vendi a R$ 26, eu já tenho R$ 26 de cash aqui, eu vou recomprar, né? Digamos que eu tinha uma ação e eu vendi a R$ 26. Agora eu vou recomprar, eu tenho R$ 26 em conta, e eu vou recomprar 20 para devolver para a pessoa X aqui. Então, pô, comprei a R$ 20 aqui, o, o ciclano aqui, o fulano X, ele continua com uma ação, né? Não mudou nada, tá certo? Então, eu consegui lucrar quanto, né? Eu vou diminuir 20 aqui, porque eu vou comprar aquela ação lá que está 20, e vai me sobrar justamente R$ 6, né? Eu vou lucrar essa diferença. Claro, eu estou dando um exemplo para uma ação. Geralmente, né, a gente compra lotes de 100. Então, só num lote de 100 eu já lucraria aqui R$ 600, tá? R$ 600. Então, é possível também lucrar na queda, né? As famosas operações vendido, tá? Se acharem difícil essa metodologia de entendimento aí, a gente pode simplesmente entender como uma aposta, né? A maioria dos traders, eu também concordo, não é tão legal a gente ensinar como uma aposta, porque isso não é aposta, entende? Isso é estatística, isso é probabilidade, né? Ó, tem uma chance tal de chegar lá. Bom, então não estamos apostando, né? Não é simplesmente um jogo de azar,
tá? Mas dá para a gente entender também, ó, estou apostando na alta, estou apostando na baixa, tá? Então a gente pode fazer esse entendimento dessa maneira aí também. Também podemos ganhar então na queda, tá? Até costumo brincar com meus alunos que o trader é indiferente, né? Ele não se importa se vai subir ou se vai cair. Inclusive até tem alguns bom, fugiu a palavra, mas nós traders a gente costuma dizer o seguinte, né? Que o mercado ele sobe também de escada, tá? Muitos de vocês já devem saber onde eu quero chegar agora, né? E ele desce, né, de elevador. Ou seja, né, então acaba muitas vezes ficando até mais fácil ganhar vendendo aqui, né, nessa parte, do que comprando aqui e saindo aqui, né? Cai mais rápido do que sobe, tá? Digamos que a euforia que faz subir, ela nunca é tão proporcional quanto o medo de perder, né? Então o pessoal começa a se desfazer e oferta e demanda vai mandando o preço para baixo, tá? Então há essa brincadeira aí, de certa forma, né? Essa correlação aí que nós traders fazemos, né? De que o mercado ele sobe de elevador e cai, né? Aliás, sobe de escada e cai de elevador, tá? Desce de elevador, ok? Então, basicamente, o trader é isso, tá, pessoal? É um negociador. A gente opera. Hoje em dia, antigamente se operava, né, nas bolsas mesmo, né, de valor. Se vocês pegar qualquer documentário aí da época do crack da bolsa, né, em 1929, vocês vão ver que as pessoas operavam lá no balcão, né, ficava passando as famosas fitinhas lá de quanto está sendo negociado, né, a precificação do ativo. Mas hoje em dia a gente já, né, com a invenção aí, né, da internet, computador e tudo mais, a gente consegue operar de casa, né? A gente não precisa mais sair de casa para fazer essas negociações, tá certo? Então aí vai algumas siglas, né, para a gente entender também um pouco. Geralmente acaba sendo um mundo novo que a gente vai descobrindo aí sobre essa função, né, do que é o trader e como funciona, né? Vai ter muitas e muitas nomenclaturas, jargões de mercado, tá certo? Até tô por lançar aí, botar lá, talvez vá direto para o Instagram, talvez essa semana, tá? Eu consiga fazer um pequeno dicionário aí que possa ajudar vocês também, de forma gratuita. Eu vou publicar lá e vai só simplesmente fazer download, tá? Mas aí para essa semana, tá certo? Fazer lá um dicionáriozinho para que vocês consigam também, quem for muito iniciante, a entender, né, esse palavreado todo que tem a respeito do mercado financeiro. Bom, então os básicos aí, né, do que a gente vai ver hoje. Então o trader, né, quando a gente fala o trader, o que que é o trader, né? O trader é o negociador, tá certo? Então eu sou um trader, deve ter aí alguns traders aí também que estão assistindo. Outros, muitos vão se tornar traders, né, também. Se já estão pesquisando e provavelmente vieram parar aqui, provavelmente estão em busca disso, né? Ou até já se encontram nessa situação, né? Operando aí, sei lá, mini contratos, criptomoeda, forex, ou muitos de vocês até também opções binárias. Muita gente acaba iniciando por aí, não deveria, mas é, tá? Vou chegar lá também sobre isso. Trade, então, quando se fala o trade, né, é uma negociação. Ó, fiz trade de Petrobras, né, comprei tanto, saí em tanto. Tá? É o ato, tá? Seria a operação mesmo. E trading, né, seria o ato de negociar, tá certo? Então, o que que é o básico aí que eu preciso, né, para me tornar um trader? Primeiro, né, uma corretora, e não é a IKEA Option, né, provavelmente.
Tá? Então, uma Modal, uma Clear, uma Toro, a Rico, XP, claro, isso para operar a bolsa de valores, tá? Se fosse Forex, bom, aí teria que procurar alguma FBS da vida, né? Mas eu prefiro já, de antemão, citar essas, tá? Exatamente, né? Que option, eu não vou ah, simplesmente queimar, tá? Não vou dizer também que sei, conheço pessoas que vivem dela também, vivem de opções binárias, então quero estar aberto a ela também, mas eu sou mais, né, da Bolsa de Valores mesmo, tá? Questão de... Já explico, tá, Ângelo? Já dou... Bom, aliás, vou explicar um pouquinho mais lá no fim da aula, certo? Então, para a gente não pular etapas, lá no fim da aula vai ter sobre isso, ok? Pode aguardar aí que vai ter. Tá, então sobre ainda opções binárias é mais a questão de eu preferir a bolsa, né? Justamente por a gente poder operar aqui dentro do Brasil, tá certo? Pessoal, tá cortando para todo mundo o áudio aí? Como é que tá a função do áudio? Me deem esse feedback aí, por favor. Tá normal? Tá, então provavelmente seja aí mesmo, tá? Deve ser aí, Simone. Dá uma olhadinha, tá? Ok, então. Tá, então eu indico, tá? Geralmente essas, eu até sempre indico a Modal também, mais pela questão da plataforma Trade, que agora até está gratuito o Trade Pro. Ele é quase tão bom quanto o Profit Chart, tá? Que seriam as duas melhores para operar bolsa. Mas também tem gente que opera pelo MetaTrader, né? Já está acostumado lá no Forex. Geralmente se opera Forex pelo MetaTrader. Tá? Vantagens e desvantagens de ter uma corretora nacional aqui, né? Bom, tu pode ter tanto cartão de crédito, cartão de débito, tu pode aplicar em renda fixa também, né? Claro, eu estou fazendo um mini curso de renda variável, tá certo? Mas também é possível aplicar o dinheiro que vocês ganharem em renda variável lá em renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCA, LCI, tá? Uma infinidade de opções. Então é uma vantagem. Coisa que, por exemplo, um Forex da vida, né, uma corretora internacional, tu já não consegue, tá certo? Ela não tem essas opções, tá? Posso estar equivocado, mas não tem, tá? A Clear também não vai, Clear não, desculpa, opções binárias também não vai ter, tá? Criptomoeda também não tem, né, nas corretoras aí, que também não deixam de ser internacionais, muitas delas, né? Tem as nacionais, mas tem as internacionais também, tá? Depois eu vou citar um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, a gente precisa de uma conta em corretora, tá? Qualquer uma delas são boas, tá? O que vai diferenciar muito dentro delas é o que? A questão de corretagem, tá? Aí tem que fazer um estudo, né? Vai ser bom para cada um, tá? Eu acredito, hoje, a que tem as corretagens mais em conta são a Modal, é a Modal, né? Acho que é 16 centavos por mini contrato, as outras vai aumentando o valor. Há opções também de não pagar essa corretagem e pagar R$19,90 por mês, ou seja, nada de graça, né? Nada gratuito. Então, apesar de fazerem a propaganda de que a corretagem é gratuita, ela não é, tu paga por mês. Mas, dependendo de quanto tu operar por mês, pode ser que valha mais a pena pagar R$19,90, tá? Engana muito essa questão aí de pagar só 16 centavos por contrato, tá certo? Então, outro detalhe que tu vai precisar é uma plataforma de operações, tá? Então aqui tem alguns exemplos delas. Cada corretora dessas aqui dispõe de algumas plataformas, né? A Modal tem o Trade, tem o Profit Chart, tem o MetaTrader, tem mais alguns outros exemplos lá. Esses aqui são os mais famosos. Eu diria que os principais para operar a bolsa de valores é o Trade e o Profit Chart. Vai ter também o Home Broker, né? Que seria diretamente um site, né? Para te poder operar. Tem também, até posso mostrar aqui rapidamente, né? A Modal ela até dispõe desse aqui, ó, que é uma plataforma de operações web, bem bacana e bem leve. Inclusive indico aí para vocês fazerem análises por aqui, né? Basta se cadastrar aí. Então aqui já tem a minha projeção aí tudo mais sobre o Bitcoin. Aliás, essa aqui eu tinha feito, mas essa aqui não é o gráfico principal que eu usava.
Mas tá aqui o alvo, tá? Eu acredito, aliás, deixa eu encaixar ele melhor aqui. Eu acredito aí que falte esse tantinho aí para ele bater no alvo, tá? Então pode ser que nas próximas semanas ou nos próximos dias ele bata aí 9.321 dólares. Chegou bem próximo, chegou a 9.100, mas acho que ainda vai lá, tá? Esse aí seria o primeiro alvo dessa pernada de alta que ele está agora, né? Então quem me conhece há mais tempo aí, não sei se tem algum ex-aluno aí que está na aula. Ah, agora tem tanta gente que eu não sei. Bom, sabe que eu gosto de avaliar bastante, né, esse ativo. Acabei ficando tanto tempo operando em cima dele, eu acabei acostumando a sempre fazer análise sobre ele, né? Então aqui tem uma análise minha bem completa. Vamos ver se abre. Tem uma análise minha aí de anos já, né, basicamente. Faz muito tempo que eu utilizo essa plataforma. Ó, olhando aqui, na verdade, bateu no meu alvo, ó. Eu nem tinha visto aqui. É, bateu no alvo, sim. Não, já bateu no alvo. É, se não bateu, falta pouquinho. Tá, isso aqui é uma ferramenta que a gente chama aí de Fibonacci. É ensinado no curso também. Vou ver se faço algum mini curso aí de Fibonacci para quem tiver interesse também. É bem complexo, é, tá? Até por isso que às vezes eu penso em fazer um mini curso um pouco mais avançado, mas eu sei que muitos que me acompanham lá não são iniciantes, né? Então não adianta eu querer espichar, dar passos muito grandes, porque não vai ajudar, né? Acaba que não ajuda. Então a gente tem que ir devagarinho. Tá? Então, por isso que eu fiz o mini curso de mini contratos e hoje é de tipos de trader, né? Já para a gente aprender a definir aonde a gente se encaixa, tá certo? Então, aqui tem uma análise minha, tá? Então, essa plataforma aqui indico para vocês, ó, TradingView, tá? Vocês podem se inscrever aí de maneira gratuita também e utilizar, tá? Ótima plataforma web para fazer análise, sempre deixo as minhas análises aqui, ó. Também tem do mini índice. Ó, tem a minha análise completa aqui do mini índice. Tá certo? Essa Fibonacci aqui que eu tenho que dar uma ajeitada nela, porque eu acabo mudando as cores para ficar mais visual para o pessoal. Bom, agora ficou melhor. Tá? Então, ótima plataforma aí também. Essa aqui, se eu não me engano, eles fizeram uma parceria. Vai ser postado os dois, tá, Eduardo? Como eu ainda estou engatinhando na função aí do YouTube, não tinha experiência alguma, estou aprendendo, tá? Tava buscando aí algumas parcerias aí com amigos para fazer a vinheta, né, do Rotina Trader e tudo mais, tentar deixar algo mais bonitinho, né? Até tem lá no, deixa eu ver aqui, até tem o site, o Rotina Trader aqui, ó. Tem alguns inscritos, até tem uma análise de Fibonacci. São aulas que estão, tá? Foi bem mal gravados, então por isso que eu até nem divulgo elas. Vocês vão ver que essa aula já vai ficar bem melhor, tá? Possivelmente eu faça lá, mas se vocês já quiserem dar uma olhada aqui, podem ver, tá certo? Tem um papo de mercado aí com alguma turma também que eu publiquei lá na época, já faz alguns meses. Mas eu vou começar a dar uma atenção melhor para o YouTube também, tá certo? Então, se quiser já se inscrever lá, tá? Rotina Trader, vou botar depois o logo lá, tudo bonitinho. Então, vou postar esses dois mini cursos aqui, tá? Lá no Instagram eu também vou mandar para cá, tá certo? Então, se quiserem já se inscrever, ficarei bem feliz aí, tá? Então, vou mandar tudo para cá. Bom, então aí dá para fazer, né, a própria ali o TradingView, eu vou deixar aqui junto, TradingView. A Modal fez parceria com eles, tá? Então é possível já operar pelo TradingView. É bem bacana, pessoal, que até o início do ano eu estava com um computador bem ruinzinho para dar as aulas, aí depois agora eu dei
um up, tá certo? Então eu usava o TradingView, tá? As plataformas elas são mais pesadas de se operar e para mim que faço, né, 2 aulas, eu preciso deixar PowerPoint aberto e tudo mais. Eu acabava dando as aulas mostrando no TradingView, né? Nessa plataforma que eu estou mostrando aqui, tá? Ela é bem completa, tem tudo que é tipo aqui de ferramenta para fazer análise, ó, linhas, Fibonacci, caixa de Gauss, essas ferramentas todas aqui, tá certo? Então é bem interessante, tem muita ferramenta aqui mesmo, tá? E o mais interessante que tem, né, nessa plataforma é o quê? É a portabilidade, né? A, a plataforma, essas que vocês baixam um programa como o Trade, ó, eu tenho o Trade aqui embaixo, Trade Pro, ah, vocês provavelmente vão ficar com ela fixa, presa no notebook de vocês, né? Já essa aqui não. Onde vocês acessar, basta vocês entrar, que já mostra a análise aí para vocês, né? Qualquer análise que vocês fizer, como eu acabei de mostrar aqui, já fica fixo, preso na web, né? Basta vocês entrar que vocês já têm acesso, tá certo? E tem milhares e milhares de ativos, vocês não fazem ideia. Tem de tudo ali mesmo. Então aí vai, né, uma boa dica, tá? Para vocês que estão começando, já fazer suas análises e tudo mais, começar aos pouquinhos. Não, eu acho, o TradingView, na verdade, sim, o que que acontece, né? Quer dizer, eu não sei dizer, tá? Na verdade, não sei. No Forex, não sei dizer, pode ser que sim. Faz um tempo que eu não opero Forex. Mas não sei se dá, tá? Não sei se dá. Nas corretoras, nas questões aí de bolsa de valores, aí já tem que ser provavelmente junto com alguma corretora. E a única que eu sei que dá até agora é a Modal, tá? É a Modal. Inclusive, se vocês não forem, não sei como é que eles chamam, se é Plus ou alguma coisa do tipo aí, da função paga, né, do TradingView, quando a gente vê o índice, né, por exemplo, ele fica com aqui, ó, 15 minutos de atraso, ó. Então a gente não consegue acompanhar em tempo real, ó, né? Pelo menos day trade, né, não dá. Swing trade não faz tanta diferença 15 minutos, tá? Ó, aí já tem que comprar o pacote em tempo real. Mas o Bitcoin, por exemplo, dá. Bitcoin dá, vamos ver aqui. BTC, USD, Bitfinex. Ó, esse aqui, até onde eu saiba, ele não tem nenhum problema. Ó, ele mostra em tempo real. Inclusive, podemos botar no minuto aqui, ele deve estar se movendo. Ó, tá rolando ali, ó. Ó, tá se mexendo. Tá? É um ativo 24 horas, então ele não para nunca, diferente da bolsa. E ultimamente eu não ando operando ações, tá? Eu ando operando mais mini índice, tá? Isso de pouca perca vai do gerenciamento de risco. E aí, se tu não quiser que varie muito elas, bom, aí tu vai ter que operar as blue chips, né? Que seriam Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale, né? Que são as 4 principais ações aí. Se eu não me engano, isso eu expliquei até no primeiro mini curso também, tá? So- São as 4 principais empresas aí do Brasil. A quinta seria a Ambev e a sexta seria a Banco do Brasil. Então, estas 6 empresas, elas têm mais de 50% da bolsa. Então, elas acabam variando um pouquinho menos, né? São blue chips, tá? Mas aí é questão de reduzir percas só no gerenciamento de risco mesmo, tá? Então, ok. E aí, quanto a operar, né, pessoal, depois, óbvio, né, que a gente vai precisar de dinheiro para poder comprar ou operar esses ativos, não tem como fugir disso, a não ser que seja conta demo. O Trade tem conta demo, tá? Acho que o Profit Chat também, e o TradingView vocês já podem ir brincando aí de maneira gratuita, né, sem nem ter corretora. Então, a outra parte, né, sem ser dinheiro para operar, que a gente precisaria seria o quê, né? Seria a questão de uma análise mais elaborada, né? Que a gente chama aí também de trade system, né? Um sistema para operar. Porque se a gente não tiver, né, um sistema para operar, uma maneira de se operar,
a gente acaba fazendo aposta mesmo, né? Às cegas. E isso a curto, médio e longo prazo vai simplesmente quebrar vocês, tá? Achismo no mercado financeiro não existe, não dá certo, tá certo? Então, aí vai alguns exemplos, né? A quantia mínima mesmo, que uma modal da vida exige, é R$ 15, tá certo? Porém, é muito pouco, tá? R$ 15 é a margem mínima que eles dão, tá certo? Só que 75 pontos lá no mini índice é nada. É uma variação muito pequena, tá certo? Cada ponto aí vale 20 centavos. Então, 20 centavos para R$ 15 vai dar 75 pontos, tá certo? Então, acaba que fica uma margem bem pequena. O mínimo dos mínimos que eu aconselho seria operar com R$ 500, o mínimo, tá certo? Mais ou menos por aí, o mínimo dos mínimos R$ 500. E dá para operar tranquilo. Uma margenzinha boa ali de risco, né? Uns 5% por aí, tu consegue operar, tá? Mini dólar, o que seria? Pô, Lucas, tu vai gostar do mini curso 1, tá? A gente fez todo o estudo sobre isso, tá certo? Mas uma explicação breve aí sobre o mini dólar, né? Ele é o dólar, tá? Só que são mini contratos de dólar que a gente opera, tá? Então, existe o dólar cheio, que é justamente aquela cotação que vocês olham e observam na TV, né? Ou até em sites aí de economia e tudo mais, de informação financeira. Então, nós traders, a gente também ajuda a definir esse ativo, né? Então, o que aconteceu justamente para existir o dólar cheio, que é o dólar normal, contrato de dólar, e o mini dólar, né? Justamente é para a gente ter condição de operar mais tranquilamente, tá certo? Então, o dólar cheio, ele varia, se eu não me engano, é de 125 em R$ 125, cada meio ponto, tá? É bastante. Já o mini dólar, ele opera de 5 em R$ 5. Então, a gente consegue operar mais tranquilo, tá certo? Então, cada mini contrato a meio ponto vai variar justamente R$ 5, tá? Um ponto vale 10. É possível fazer 5% de capital por dia em uma conta com 2.000 ou é muito? É possível, tá? É possível. Na verdade, tu vai ver depois, na hora de operar mini contratos, que 5% de 2.000 vai dar, deixa eu fazer aqui, dá o quê? R$ 100? R$ 100, tu conseguiria operar um contrato? Dá 500 pontos. Não é muita coisa. Dá para fazer sim. E o principal também, né, que a gente tem que saber, dá para perder também isso, né? Isso é algo que eu gosto sempre de frisar para quem está começando, né, que o mundo aí, o universo de trader não é simplesmente essa maravilha que muitos aí outros profissionais pintam, né? Pintam de que, venha ganhar R$ 500 ao dia, né? Isso eu acho meio sacanagem com quem está começando, tá? É possível perder também R$ 500 ao dia, a gente tem que ter essa noção, tá certo? Então é possível também. Tá, então aqui alguns exemplos, né, de técnicas para operar. Análise técnica, então, que é basicamente o pesado aí do que eu ensino no meu curso. Tape reading também, que seria análise de fluxo. Não é bem a minha área, tá certo? Não é a minha área, pelo menos não ainda. E price action também, tá? Seria um outro exemplo aí de maneiras de se operar. Então, a análise técnica seria usando indicadores, né, e tudo mais. E pode usar também price action. Price action já seria resistência, suporte, figuras, né, aquela coisa toda. Tá? Eu utilizo bastante price action nas operações, utilizo muita análise técnica também. Tá? Tape reading muito pouco, tá certo? Então, quem tiver interesse aí também de buscar algo nessa área aqui e nessa aqui, conte comigo aí.
certo? É basicamente o que vai iniciar agora dia 13. Bueno, vamos embora então. Com certeza, né? O psicológico é muito importante, sim. Aliás, a gente costuma dizer que é em torno aí de 60 a 70% de um trader é a parte psicológica, né? Inclusive, para vocês que estão lá se ajudando, eu vou fazer uma indicação que pode mudar o jogo aí de muitos, né, que já operam aí. Então, deixa eu ver aqui. Então, fazer aqui a indicação de um livro. Sensacional, tá? Rápido. Rápido e devagar. Tá, esse livro aqui. Rápido e devagar, Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel em economia, tá? Foi o primeiro, aí vai o detalhe, né? Ele foi o primeiro prêmio Nobel em economia que não é formado em economia, tá? Que ele começou, né? Deu início aí à análise comportamental de mercado, tá certo? Fica bem interessante aí esse livro, ok? Então, tipos de trader, pessoal. Existe aí alguns outros, né? Além desses que eu vou citar para vocês. Tem o scalper trade, tem o day trader, o swing trader, position. Existe também alguns traders que operam notícia. Eu acho meio insanidade, mas tudo bem, existe também, tá? São os traders aí que pescam só notícia, né? Sai uma notícia lá de, sei lá, Brumadinho, sai Lava Jato, o cara já entra operando, né? Fica atento a notícias. Juros americano vai subir, né? O Fed lá resolveu subir os juros. Bom, então o cara já entra comprado no dólar, né? Bom, então o scalper. O scalper, pessoal, eles preferem, né? São traders que operam gráficos aí de 1, 2, 5 minutos por aí, tá? Claro, hoje em dia até existe micro scalper, né? Que eu já ouvi citarem aí e tudo mais. Mas, sei lá, eu acho que o scalper já é, já é, já é ótimo, tá? Abaixo disso também começo a achar que é bem insanidade. E vou dar os exemplos dos porquês, né? Ali o Matheus já deu exemplo de 15 segundos, né? Se eu não me engano, tem até de segundos, 1 segundo, sei lá, tá? Então eu diria que o ideal mesmo nessa categoria aí seria operar pelo menos 1 ou 2 minutos, tá? Ter pelo menos uma margem, um tempo maior um pouquinho, né? Não ser tão baixo assim, tá certo? Então são operações que geralmente são muito rápidas, tá? Com o intuito então de ganhar dinheiro com essa pequena variação do mercado. Tu não acaba pegando movimentos tão grandes, né? A não ser que tu dê muita sorte, tá? Mas geralmente tu vai pegar movimentos um pouquinho pequenos, né? Vamos dar um exemplo aqui, vamos abrir. Deixar no índice mesmo. Então vamos supor, né? O cara pegou, entrou aqui numa dessas bandeirinhas. Vamos desenhar ela aqui. Por exemplo, sei lá, essa aqui. Pegou essa bandeirinha aqui, tá? A hora que rompeu ali, ele entrou, ok. Já te respondo, tá, Thiago? Então vamos supor aqui, né? Ele entrou aqui nessa operação, sei lá, vai dar um stop de 50 pontos, ó, R$ 10, tá?
Então, dá uma pequena variaçãozinha. Peço aí também que não fiquem fazendo riscos na tela, tá? Então, dá essa pequena variaçãozinha aqui. Já deu 50 pontos de stop, né? Um stop bem pequenininho, apenas R$ 10, né? Então, se tu tiver apenas R$ 200 lá na corretora, pô, teu stop de 5% está dentro da margem. Bacana, dá para entrar, dá para operar, né? Então, dá para operar 1 minuto. Seria o scalper, né? Tá certo? Então, ele vai pegar uma variaçãozinha, talvez, até aqui, né? Talvez do tamanho da bandeira, ou talvez do tamanho do mastro. Vamos projetar aqui esse mastro. Então, vamos ver, ó. Ó, daria para pegar a projeçãozinha do mastro, ó, tá? Podem ver que eu projetei dali para baixo e vou projetar ali do topo para o fundo, ó, deu mais ou menos aqui. Então, quanto que daria de lucro, né? Caso ele tivesse entrado, levasse aquele stop ali de 50, poderia pegar R$ 30. Interessante, né? Um contratinho, R$ 30 de lucro ou R$ 10 de prejuízo. Bacana, tá? Então, vamos elevar isso, né? Vamos passar aí para o... Aqui no TradingView, tá? Como eu não sou não sou plus, sei lá como é que eles chamam, então eu não consigo botar no de 2 minutos. Beleza, vamos ver uma mesma bandeirinha aí, uma outra bandeira, pegar um outro exemplo de bandeira no 3 minutos. Ó, vamos pegar essa bandeira aqui, tá? Começo do dia aqui, ó. Então vamos pegar a bandeira, canal paralelo, ok, tal. Então aqui, né? Digamos que a entrada tivesse sido feita ali bem no rompimento, né? Não é a forma que eu ensino a operar, mas vamos usar esse exemplo, ó. Já daria um stop ó, aqui, ó, de 144 pontos. Na anterior deu apenas de 50, lembra? Então aqui já deu R$ 30 quando eu subi para uma operação aí de 30 minutos, de 3 minutos. Tudo bem, vamos projetar ali de novo o mastro, né, para ver até onde eu poderia lucrar, né? Isso tudo para um contrato. Então daria mais ou menos aquela altura ali. Então se a entrada tivesse sido por aqui, vamos supor, teria dado aí também 280 pontos aí mais ou menos de gain, tá? Então daria R$ 56 para uma perca, né, uma perda aí de R$ 30. Também teria sido uma operação com custo-benefício boa, tá? Então vocês conseguem perceber que conforme vai aumentando o tempo, também vai aumentando, né, o tamanho do stop, tá certo? Depois eu vou chegar lá, tá? Mas não é tão boa a opção assim, tá, Érico? Eu acho que talvez para quem já tem muita experiência no mercado até seria, mas de largada eu não aconselho, tá? Não aconselho. Tá? Então, conforme vai aumentando os tempos, né, vai aumentando também o stop, certo? Vai encarecendo esses stops aí, ok? Tá? Então, a gente vai acabar pegando, né, operações menores, tá certo? Do que a gente poderia pegar em outros estilos aí de trader, tá? Então é possível, né? E muitos scalpers acabam fazendo muitas operações ao dia. Eu acho que aqui não dá, Thiago. Vamos tentar, mas acho que não dá. Não tem a opção aqui para mim. Vamos ver se vai. Até foi.
Não, não foi não. O meu não vai. O meu não vai para 2 minutos. Tá, então são traders aí que acabam fazendo muitas operações ao dia, que acaba surgindo muitas oportunidades. Ele tem também uma margem maior de amostras, né, de candles. Então ele tem mais candles para operar do que quem faz day trade nos 5 minutos, né? Então o cara opera 1 minuto, se o outro opera 5, ele tem 5 vezes mais candles para poder operar. Tá? Geralmente operam mais alavancados, né, para compensar o fato de pegar menos pontos. Então, se tu opera lá day trade, sei lá, por exemplo, um contrato, daqui a pouco tu opera com 5, com 10 contratos no scalp, né, no scalper, para compensar justamente essa diferença, tá certo? Então, tu acaba, sei lá, se a tua meta é R$ 200 ao dia, né, de perca ou de ganho, bom, então tu compensa isso operando com mais contratos, certo? Então, algumas vantagens aí, algumas desvantagens a respeito justamente de cada estilo. Vantagens, então, tá? Consegue operar, fazer mais operações ao dia. Essa é uma das vantagens. Pode pegar movimentos menores, né? Isso. Fala, pessoal, deu uma quedinha aqui. Tudo certo aí? Conseguem me ouvir? Voltou? Perfeito. Aí, agora sim. Bom, pessoal, então algumas vantagens aí do scalper, tá? Algumas vantagens que ele tem, justamente é o que? Ele pode operar mais vezes durante o dia, tá certo? Porque ele tem essa amostra maior de candles, então. Então, ele consegue justamente fazer mais operações. Outra vantagem também que a gente tem é que pode pegar movimentos menores aí, tá certo? Então, a gente compensa isso alavancando mais. Tá? Pode operar em tempos menores durante o dia, tá certo? Tu consegue ficar, por exemplo, 1 hora só operando durante o dia, em vez de passar o dia todo, como por exemplo no day trader, tá certo? Consegue pegar movimentos menores, de certa forma. Então, tu pode sair mais cedo também. Sei lá, entrou às 9 da manhã, operou até às 11, conseguiu fazer bater a meta, tranquilo, tá? Essas operações aí podem durar, sei lá, não vão durar, dificilmente vai durar 1 hora, só se tu entrar bem quando iniciar uma consolidação, e ainda assim vai ser difícil. Então, geralmente, as operações são bem rápidas mesmo. Desvantagens, então. Precisa operar mais alavancado para compensar a menor quantidade de pontos, tá? Então, tu vai ter que provavelmente operar com mais contratos lá no mini índice comparado ao que tu usaria no day trade. Vamos supor, se tu pega 100 pontos lá no scalp, no day trade tu pegaria, sei lá, 500. Então, tu já tem que operar com 5 vezes mais contratos. Movimentos menores, né, das desvantagens, eles podem causar perdas grandes também, já que provavelmente tu vai estar mais alavancado. E aí já entra também, de certa forma, um oposto, né, que seria, se tu não operar alavancado, tu tem a vantagem de levar stops menores, tá? Em relação, por exemplo, ao day trade. Como tu opera com mais contratos, e aí entra o problema, né? Tu vai acabar tendo um gasto maior de corretagem. Então, se tu opera com um contratinho lá no day trade, tu vai acabar operando, vai acabar pagando 16 centavos nesse um contrato. Agora, se tu tiver operando com 10 contratos numa operação de scalper, tu vai acabar gastando 1,60, né? Porque são 10 contratos, 16 centavos cada. Então já dá um gasto maior de corretagem.
E tem a questão dos ruídos, tá, pessoal? Que aí é o que afeta bastante para quem opera no intraday. Tá? Intraday é quem opera dentro do dia. Day traders e scalpers. Então, saiu uma notícia lá, vai te afetar na hora. Vamos supor, né, o mercado ele tá subindo, ou melhor, tá caindo. Tá caindo aqui e tal, tu tá pensando em operar vendido, né? Porque ele tá em tendência de baixa. E aí sai uma notícia lá de que os balanços, sei lá, de uma empresa, se tu estiver operando uma empresa, né? Foram bons, né? Pô, foi muito bom os balanços dessa empresa que saiu agora. Pô, então saiu agora, já quebra, já te estopa aqui, né? Tu tava pensando na queda, vem a notícia e te estopa, tá? Então, ruídos são notícias que podem mudar o sentido da tendência, tá? Eles impactam aí no gráfico de uma maneira que pode vir a desconfigurar o que está acontecendo, ou pode potencializar, né? Mas acaba virando loteria, tá? Então é uma desvantagem também, né? A gente acaba sofrendo com ruídos, tá certo? Então basta imaginar, né? Por exemplo, quem estava operando aí scalper num minuto, vendido, se eu não me engano, até o mercado estava caindo na época lá que ocorreu essa notícia que eu vou citar agora. Bem na época, né, da facada lá do Bolsonaro, se eu não me engano, o gráfico estava em queda, estava quase igual isso aqui, tá? Ele estava caindo, caindo, e tal. E eu entrei vendido, né? Entrei vendido lá numa operação, na época eu estava operando day trade. E aí veio uma notícia dessa que não tem como tu esperar, né? Não é uma notícia que está prevista, né? Às 9 da manhã vai sair o balanço da empresa, às 9 da manhã vai sair lá a definição do Copom sobre a taxa de juros. Bom, aí tu sabe, né? Tu já está esperando, vai sair o payroll, vai sair não sei o que lá. Tudo bem. Pessoal, até onde vocês conseguiram aí? Mandem para mim. Vocês viram as desvantagens? Não viram? Só nem mudar de rede aqui. Vou ver se melhora. Mandem aí no chat para mim, por favor. Até onde vocês viram. Tá, até as desvantagens. Tá, então assim, ó, eu operei aqui no dia que eu estava dizendo. O que tinha ocorrido, né? O gráfico estava parecido com isso aqui, só que eu estava operando day trade, né? Gráfico de 5 minutos. E justamente nesse dia, eu entrei vendido. Então, não tinha nenhuma notícia prevista naquele momento, tal, estava vendido. E aí, do nada, eu fui estopado. E justamente o que ocorreu, né, naquele instante? Saiu uma notícia que não estava prevista, né? Era um ruído de mercado. Então, o que aconteceu ali naquele momento? Acabou acontecendo, foi a facada que o Bolsonaro levou. E aí eu lembro que foi um candle, foram vários, alguns, acho que foram 3 candles, que deu assim algo em torno de 2.000 pontos, tá? Então rachou no meio toda a estratégia, né? Pô, tava operando vendido e fui estopado, tá? Fui estopado porque o mercado virou do nada, tá? Entrou uma notícia, um ruído que não estava, né, de acordo com a minha estratégia ali de operação. O mercado estava em queda e entrou uma notícia que fez o mercado subir, tá? Só que se a gente olhar o gráfico semanal, por exemplo, deixa eu observar o gráfico semanal aqui, 2.000 pontos, pessoal, 2.000 pontos é isso aqui, ó. É isso aqui. Vocês acham que esse pontinho aqui, num gráfico tão grande assim, faz tanta diferença? Não faz, né? Eu estava conforme a tendência, tá, William?
E aí é que tá, a notícia entrou e virou a tendência. Era uma tendência de baixa, virou tendência de alta. Então não tem como tu prever uma notícia dessa, entende? Por isso que serve o stop, né? Me estopou, beleza, paciência. Faz parte de quem opera aí operações de day trade e scalper, né? Vai sofrer com ruído, tá? Então notícias são ruídos. A gente não opera notícia. Então tem toda essa questão de corretagem, ruídos, né? Movimentos menores podem vir a causar grandes perdas, já que a gente vai estar alavancado para compensar. E vai pagar mais corretagem, né? Então essas são as vantagens e desvantagens do scalper. Então day trade, day trader. O day trader, né, ele opera gráficos de 5, 10, 15 e 30 minutos. Geralmente, né, os que a gente mais vai usar operando aí como day trader vai ser 5 minutos mesmo, por isso que eu deixei em amarelo, tá? Tem muitos aí também que operam 15, muito poucos que operam 30. Nem se for de alta relevância, eu não opero notícia. Prefiro ficar de fora, tá? O mercado fica muito volátil. Não opero notícia. Tá ok? Então, o que mais aí se opera no day trade é 5 minutos. Sim, Thiago, os ruídos se dão por causa dos tempos gráficos, né? Quanto menor, mais ruído tem. Quanto maior, menos ruído, tá? Então, todas as operações, tanto do scalper trader, né, como day trader, se encerram, né, são fechadas aí no mesmo dia, tá? Basicamente, o day trader, né, ele necessita ficar o dia todo em busca de entradas. Claro, se ele bater a meta, por exemplo, dele no primeiro horário, né, primeira 1 hora aí que ele ficar, ok, aí ele pode fechar o computador e, sei lá, fazer qualquer outra coisa, tá? Inclusive é o que eu aconselho aos meus alunos. Na verdade ele se dá em qualquer tempo, né, desses menores, né, Thiago? Ele inicia no 1, mas ele vai contaminando, né? Na verdade, só não vai ter ruídos grandes, eu diria mesmo, é no semanal em diante. Aí pouco afeta, que aí já vira tendência mesmo, né? Então, às vezes, né, dependendo de quantas vezes vocês operam e a maneira que vocês operarem, vai ter dias que vai passar o dia todo em busca de entradas. Pode parecer ruim, mas não é tão ruim assim também, né? Só tem que ter um pouquinho mais de autocontrole, né, para não ficar olhando entradas ruins e querer fazer entrada de qualquer jeito, né? Querer fazer a meta ali em qualquer entrada. Isso pode gerar perdas, então é melhor esperar mesmo. Vai esperando, vai esperando. Se não tiver nenhuma no dia, é melhor às vezes fechar o dia sem operar do que operar e perder, tá? Pega uma quantia de pontos maior que o scalper, né, devido ao tempo gráfico que opera. Inclusive aqui no day trade é muito possível pegar aí 500 pontos, 1000 pontos, tá? Não é tão impossível assim. Vamos botar aqui nos 5 minutos para a gente ver. Por exemplo, aqui, né? Quando rompeu a média, quem que quisesse fazer uma operação aqui, vamos ver quanto que daria. Do rompimento da média até lá embaixo, deu quase 1000 pontos. Tá? Então, 500 pontos não é tão improvável assim. Poderia fazer a saída em cima da média de 200, ó, já daria 440 pontos mais ou menos. Nessa alta aqui também, quem entrou na bandeira, ó, média inclinada para cima, média de 200 rompida, olha o volumezão ali que entrou. Quem entrasse aqui, vamos ver quantos pontos deu até lá em cima. Ó, vamos supor até que essa resistência que a gente tinha. 730 pontos no day trade. Tá? Teve essa bandeira aqui também. Vou reduzir um pouco o tempo gráfico. Supor que alguém tivesse entrado ali.
Ó, entrou aqui, né, no 3 minutos, fez a entrada pelo 3 minutos, mas estava operando day trade, né? Então ali já dava 400 e tantos pontos também, tá? Então a gente acaba pegando uma quantidade maior de pontos. Como eu gerencio meu stop? Eu faço stop sempre técnico, tá? Primeiro de tudo. Meu stop é técnico. Não faço stop baseado em pontos. Mas eu uso os pontos para definir se eu posso ou não entrar, tá? Então faço dessa forma. E baseado em quanto eu tenho de banca, com certeza também, né? Então eu tenho uma planilha que eu faço ali, até passo para os alunos também, que eu boto ali quanto que eu tenho de banca, quanto de risco eu quero tomar, quantos contratos eu vou operar, e essa planilha já me dá quantos pontos eu posso arriscar por operação, tá? Então, por exemplo, lá eu boto 500 pontos, aliás, R$ 500 de banca, boto um contrato e 5%, né? Então ele vai me retornar que eu posso levar R$ 25 aí de stop, o que vai dar 125 pontos. A análise técnica, tá, Gandra, funciona para qualquer ativo, tá? Qualquer mercado, qualquer ativo é indiferente, tá? Tem que funcionar. A análise técnica funciona para café, para gado, para milho, dólar, mini índice, ela é universal, tá? A análise do gráfico é universal, tá certo? Então, ok. Então, pega essa quantia maior, né, de pontos. Então, tu já pode operar menos alavancado. Então, pode operar poucas vezes no dia, né, não precisa entrar tantas vezes assim. Pode pegar movimentos grandes, né, 500 pontos aí já é bem bacana. Pode operar, então, tempos menores ao dia também, tá? Pode acabar ficando justamente igual o scalper, né? O scalper ele pode ficar, por exemplo, durante o dia 1 hora, pegar lá e sair. E o day trader pode ocorrer também dele operar pouco e sair também, tá? Já teve vezes que eu operei duas horas no dia, depois parei e fui fazer outras coisas, tá? Gasta menos em corretagem, né? Já que usa menos contratos, pega mais pontos, então acaba compensando. Desvantagens, então. Stops tem um custo maior do que o scalper, né? Claro, se tiver menos alavancado, acaba que sai elas por elas, tá? Mas um contrato já dá um stop bem grande aí. Pode dar um stopzinho aí de R$ 50 para um contrato, facinho, tá? 250 pontos é uma variação não muito grande aí do day trade, né? Vamos medir aí uma onda qualquer, né? Sei lá. O cara entrou aqui e saiu aqui embaixo, ó. 218 pontos, já deu R$ 44 de stop. Não é tão barbado assim. Muitas vezes precisa passar o dia inteiro, né, em busca de boas entradas. Às vezes nem dá entrada, depende do dia. É ruim para quem não tem muito tempo, tá, para operar, tá? E sofre também com ruídos. Também acaba entrando aí nas mesmas desvantagens, né? Então, swing trader. E o principal, né, pessoal? Quanto menor o tempo gráfico, mais alto risco vai ficando. Então, swing trader, tá? Fazem negociações aí em gráficos de 1 ou 4 horas, um dia, uma semana e por aí vai. Tempos maiores mesmo, né? Então, essas operações, elas duram de horas e pode variar aí até semanas, eu diria até anos, tá? Dependendo do tipo. Meses também, né? Então, aqui já está até uma vantagem, né? Possuem uma confiabilidade maior. Então, vantagens, né? Confiabilidade maior sobre os padrões, eles acabam
respeitando mais os padrões que mostra lá no gráfico do que os tempos menores. Uma notícia não tem um poder tão grande de impactar assim, a não ser que seja uma notícia do fim do mundo, né? Sei lá, Wesley Day, uma greve dos caminhoneiros, né? Quebra do Lehman Brothers lá em 2008, né? Na crise do subprime, uma crise global aí instaurada, né? Aí até vai, né? Mas é bem mais difícil. Ainda assim, ele vai deixando padrões no mercado, antecipando já justamente essas crises, tá? Então, ruídos não atrapalham. Assim como os stops, os lucros também são enormes, tá? Não tem necessidade de operar alavancado, porque tu vai pegar pontos gigantescos, né? Por exemplo, se for mini índice ou operações aí de empresas, tu vai pegar movimentos muito maiores. É bom também para quem não tem tempo de operar, tá? Para ficar na frente do gráfico. Por quê? Porque tu consegue simplesmente traçar ali quando tu vai entrar e quando tu vai sair, e o gráfico é que vai andar durante esses meses, nessas semanas ou dias, né? Então tu não precisa ficar ali todo o tempo olhando o gráfico se mexer. Basta ter paciência e esperar, tá? Então ele é bom aí para quem não tem tempo. Inclusive, né, há um consenso entre nós traders aí que lecionamos também que o correto, pessoal, seria quem começa iniciar por swing trader. Então, se vocês me perguntar por onde eu comecei, não sei se foi sorte, não sei se foi. Acho que foi até sorte, tá? Quando a gente está começando, muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo, mas eu comecei por swing. Eu fazia swing trade, tá? Operava swing trader lá em Forex e operava swing trader depois em criptomoeda também. Depois eu fui me aprimorando um pouco mais, aprendendo mais de análise técnica e tudo mais. Aí eu até comecei já na época lá de cripto, eu já fazia. Na época eu até inventei uma sigla, né, do que eu fazia, que eu chamava de, sei lá, acho que era Swinger Day Trader, alguma coisa assim. Ou swing holder, sei lá. Que era algo, o que eu fazia, né? Eu pegava, fazia operações de venda e compra de Bitcoin, visando, né, obter mais. Eu buscava diariamente aumentar as minhas quantias de Bitcoin fazendo compra e venda. Então, como ele sempre estava valorizando para cima, eu aumentava a quantia que eu tinha e isso acabava, né, ganhando duas vezes, né, ganhando, aumentando a quantia e na valorização do ativo. Eu fazia isso, tá? E as desvantagens, então, bom, os stops aqui vão ter um custo bem grande, né? Vou mostrar ali para vocês no mini índice. As operações são bem demoradas, né? O cara tem que ter aí uma paciência boa, tá? E fica difícil também de operar com pouco capital, tá? Acaba que fica mais caro, né, de se operar também. Por isso até que o pessoal acaba não iniciando por swing. Como eu operava Forex e usava lotes menores, né, e operava também criptomoeda comprando sem alavancagem, aí eu consegui operar, tá? Então vamos ver aqui, ó, vamos botar num gráfico semanal para a gente ver o mesmo padrão ali de entrada que eu mostrei nos tempos anteriores, tá? Vamos supor aqui, ó, vamos supor essa bandeira aqui, né, bem parecida com as que eu mostrei antes. Vamos ver quanto que isso daria de stop, ó. Vamos fazer a entrada aqui, ó, com o stop na tela embaixo. Vejam a quantidade, né, de pontos que isso dá. Quase 5.000 pontos. Então, um stop aqui daria quase R$ 1.000 de perca, tá? Quase R$ 1.000 de perca. Já os lucros, né? Vamos supor que tu saísse aqui, daria quase 2.000 aí também, né? Então, poderia ganhar 2.000 por um risco de 1.000, tá? Então, acaba que os lucros são maiores, mas os stops também são maiores, tá? Então, precisa de um capital maior. E o position, pessoal? Então, o position, né, ele faz operações que levam de dias a anos também.
podendo utilizar desde análise técnica a análise fundamentalista, para buscar ganhos nessa modalidade buy and hold. Né? É o cara ali que simplesmente ele vai comprar ações ou ativos sem fazer uma análise muito gráfica, né? Ele vai fazer uma análise ele acha, né? Ele tem uma crença, talvez, ou até um certo estudo, né? Fazendo uma análise fundamentalista, de que esse ativo ao longo dos anos vai se valorizar. É o cara aí que eu diria que vai pensar, sei lá, de 2 a 3 anos para cima, né? Vou comprar esse ativo aqui, daqui 10 anos, vamos ver como é que ele vai estar. Tá? Então ele não fica cuidando muito gráfico, ele pensa no longo prazo mesmo, tá? Vamos dizer que o swing trader já seria o médio prazo e o day trader e o scalper curtíssimo prazo, tá? Então, vantagens, né? Ele pode usar análise fundamentalista, fazer análise dos balanços da empresa, né? Como é que ela está de caixa, estudo da empresa mesmo. Ou sei lá, se ele estiver investindo em índice, pensar aí como é que tá as bases do país onde ele está investindo, né? Algo do tipo. Tá? Ruídos também não atrapalham, esses ruídos vão ser devorados pelo tempo, tá certo? Não atrapalha em nada os ruídos. Bom para quem não tem tempo também. E as desvantagens é o quê, né? Mais uma vez, o tempo, pode levar anos, e pode necessitar, né, a questão de um conhecimento, para não ser sorte, né, aquela questão toda, necessita um conhecimento mais sobre o ativo, sobre a empresa, né, um estudo maior sobre o que tu está fazendo, tá certo? Então, basicamente, esses aí são os 4 principais tipos de trader. Tá? O cara que simplesmente compra ações e os outros 3, né, que estão mais operando de uma forma mais de alto risco mesmo. Né? Quanto menor o tempo, mais alto risco vai ficando, tá certo? Então aqui vai o bônus, né? Alguns tipos de mercado aí que eu já tive contato, que eu já operei. Forex, estou enferrujadaço, tá? Faz bastante tempo aí já. Foi onde eu comecei, tá certo? Então eu iniciei pelo Forex, depois fui para o índice. Aliás, aqui está invertido, né? Fui para criptomoedas e depois o índice. Então deixa eu deixar assim. Pronto. Tá, então o Forex, né? O que é o mercado Forex aí? É um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do mundo, tá? Ele movimenta aí diariamente em torno de 5 trilhões de dólares, tá? Se faz operações aí com pares de moeda, que é a maioria que o pessoal opera por lá, tá? Então, euro, dólar, né? Dólar, iene japonês, dólar, libra esterlina, dólar, franco suíço, dólar canadense dólar, dólar australiano dólar, dólar neozelandês dólar. Pode fazer dólar real lá também, mas o spread, né, que é o que a gente paga, seria correlacionado ao que a gente paga de corretagem aqui, é o spread lá, tá? Então, quando vocês ouvirem spread em Forex, é o preço para se operar, tá? Aqui a gente paga emolumentos e corretagem, tá certo? Então, né, a gente acaba operando esses pares de moeda aqui, tá? Se eu não me engano, aqui tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os 7 principais pares de moeda aí. Então, depois eu conheci, né, as criptomoedas. É um mercado novo, né, de certa forma. Ainda ou com pouca ou nenhuma regulamentação, até porque é bem difícil regulamentar um mercado que tu não consegue rastrear essas moedas, né, esses ativos, tá? O que é bom, te dá uma liberdade maior para fugir de imposto, mas ao mesmo tempo tu pode acabar caindo em crimes e tu não vai conseguir auxílio da justiça, porque é impossível rastrear, por exemplo, um Bitcoin, tá certo? Se roubarem teu Bitcoin, paciência, perdeu, só te resta chorar, não tem o que fazer, tá? É irrastreável, certo? Seria mais ou menos como perder uma maleta de dinheiro. Dificilmente tu vai recuperar. Esse mercado tinha, né, na época que eu fiz os slides lá, que eu até aproveitei do slide do meu curso, tinha aí uma capitalização de mercado em torno de 751 bilhões de reais. Acredito que agora, como está
mais ou menos 9 mil dólares aí o Bitcoin, esteja próximo a isso de novo, tá? Então, apesar de eu ter feito isso há uns 6 meses atrás, acredito que hoje esteja bem parecido, tá? Talvez até um pouco mais, né? Na época, acho que estava 6 mil dólares, não me lembro bem. Agora até subiu, pode ser que esteja aí na casa, né? Ou até não lembro de quando que foi isso aqui, mas pode ser que esteja girando nisso, tá? Então dá para ver que é um mercado, claro, né, de capitalização. Não quer dizer que isso tudo é negociado todos os dias, tá? Tem essa diferença, tá? Isso aqui é a capitalização total do mercado, não é que nem o Forex, né? Lá tá 1 tri já, pô, interessante, 751 bilhões estava quando estava 6, né? Então ainda, então deu uma subida. Mas é capitalização, né, pessoal? Não é liquidez de mercado. Tem essa diferença. Tá certo? Então, Matheus, eu também faz um tempinho que eu não utilizo mais criptomoeda, tá? Mas a que eu usava na época era a Foxbit. Acho que já está desatualizado no sentido de liquidez, né? Eu dei uma olhadinha por cima esses dias, mas vi que ela não está mais nas cabeças, né? Das internacional, eu gostava muito da Binance e da Bitfinex, tá? Mas aí tem que ver também se a liquidez delas, qual que tá melhor, né? Tem que dar uma olhada aí, qual que é a mais segura, né? Eu acho que Bitfinex deve continuar, né? BitMEX também. As outras eu não conheço, tá? Então, alguns acreditam aí que seja o mercado do futuro, e tudo mais, que as moedas virtuais vão substituir as moedas fiat, né? A moeda fiat, para quem não sabe, é dólar, euro, real, nessas moedas que a gente utiliza, moeda papel, tá? Emitidas por Banco Central, tá certo? Depois, então, acabei conhecendo o índice, tá certo? Foi, sei lá, acabei, acho que hoje eu não me imagino mais saindo do índice, tá? Inclusive, sempre digo que o pessoal começa em opções binárias, mais cedo ou mais tarde tu vai acabar indo para o índice, tá? Ou vai para o Forex ou vai para o índice. E a vantagem do índice que eu acho em relação ao Forex é o quê? Tu consegue mandar o dinheiro direto para cá. Tu não precisa ficar comprando dólar Neteller, toda aquela função. Para vender dólar Neteller depois é uma outra função, tá? Aqui tu já faz toda a questão lá, até de imposto de renda, tu tem calculadora de imposto de renda na Modal, tá? Eu acho que é mais tranquilo. Existe também o FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito, que garante o teu dinheiro nessas corretoras, tá? Nessas corretoras aqui de dentro do Brasil, Modal, Clear, XP, etc. Tá? Então existe uma segurança que eu pelo menos acredito a mais, tá? Outro detalhe é que tu consegue fazer cartão de crédito, débito, investir, né, em outros ativos dentro da própria corretora, tá? Então o índice Bovespa ele é uma carteira teórica composta das ações das empresas mais negociadas pela Bolsa de Valores. Ele é um termômetro do mercado, tá? Então quando vocês veem o Ibov lá, né, o Bovespa, lá dentro dos jornais, aí, Jornal Nacional, por exemplo, o Ibovespa fechou com uma alta tal. Bom, então ele está fazendo o quê? Ele é um termômetro dessas ações do Brasil. Então, se está subindo, as empresas do Brasil estão indo bem. Se está caindo, o Brasil está indo mal, tá? E o índice futuro que a gente vai operar, tá? Ele é um contrato que ele deriva desse Bovespa, tá? Então a gente consegue operar. O índice Bovespa à vista a gente não opera, a gente opera o índice futuro. Então a gente consegue especular lá, vai subir, vai cair, né? Faz análise de que vai subir, faz análise de que vai cair. Então é no índice futuro, nos mini contratos que eu venho citando aí durante essa aula. Então são avaliadas aí 65 ações de 62 empresas, tá? Com maior liquidez de negociação, tá? E que estejam, né, com capital aberto na bolsa, tá certo? Então, por exemplo, como eu citei lá no começo, né, como eu citei lá no começo, né, 50% do índice Bovespa
é Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, são as 4 principais, essas aí compõem 50%. Aí depois a gente tem ainda mais duas, né? Que é a Ambev e a Banco do Brasil, tá certo? Aí depois vem todas as outras, né? Tem Magalu, Renner, por aí vai, tá? Várias e várias empresas. E por que são 65 ações de 62 empresas, né? Por exemplo, a Petrobras tem Petro 4, Petro 3, tá? Só aí já são duas, né? Mas é uma empresa só. Não sei se chega a contar também, mas acho que sim. A Petrobras distribuidora, né, também, então só aí já são três, tá? Três ações de uma empresa só. A Vale também tem duas, né? Provavelmente a maioria dessas ações aí, que são com a sigla 4, vão migrar tudo e vão se tornar três, se eu não estiver enganado, que é o novo mercado, né? São separadas em 4 e 3 justamente quando tem ações ordinárias e preferenciais, tá? Ordinárias têm direito a voto e preferenciais têm preferência justamente na hora de receber dividendos, tá? Dividendo seria tipo o jurozinho que paga os bancos, né? Numa poupança seria os lucros que a empresa tem são divididos entre os acionistas, né? Acionistas são os donos da empresa também, tá? Então, a tendência, né, é que migre nessas empresas aí separadas em ordinárias e preferenciais para ser uma única, que tem tanto direito a voto como direito a dividendos, tá? Certo? Então, o valor negociado diariamente, tá? Tá desatualizado isso aqui, mas deve estar gerando hoje, se eu não me engano, em torno de 15 bilhões diariamente aí na nossa bolsa de valores. Tá? Para vocês também, vocês vão acabar vendo isso, né? De profissionais aí até para tentar levar mais pro Forex também, tudo mais, vocês vão ver muitos, né, falando que lá no Forex tem maior liquidez, tá? Ou até traders aí que não têm sucesso no índice dizendo que não tem liquidez o índice. Tem liquidez sim, tá? Não é porque é 15 bilhões e lá é 5 trilhões que não tem liquidez aqui. Pode ter certeza que tem, tá? Então, liquidez de negócios tem nos dois. Até porque lá no Forex, né, são vários pares. Então, cada par lá vai ter uma liquidez X, tá? Então, existe muito mais ativos, eu diria, até no Forex do que aqui também. Então, se dividir cada um deles, não necessariamente tem maior liquidez, tá certo? Então, sobre, né, o nosso mini curso, encerramos aqui, pessoal. Se quiserem fazer perguntas, quem quiser aí também, posso dar uma palhinha aí sobre o curso que inicia dia 13, tá? Mostrar aí o conteúdo dele. É um conteúdo muito, muito grande mesmo. Vocês têm ideia do que vocês viram hoje, não chega nem no conteúdo da aula 1, tá? Muito, muito conteúdo mesmo. Se quiserem fazer perguntas antes de eu mostrar aí. Então, opções binárias foi o que eu disse, né, a respeito de que é quem começa, né? Qual é o teu nome? Aqui para mim aparece Dell, né? A marca do teu computador. Mas geralmente quem está iniciando acaba tendo esse contato, né, com as opções binárias pela facilidade de ter no celular e aquela coisa toda. Mas eu diria, tá? Eu não quero ser 100% de queimar esse mercado, tá? De opções binárias. Mas eu acho assim, ó, primeiro de tudo, tu tá mandando teu dinheiro para fora do país, né? Eu não tenho um conhecimento tão grande sobre onde que fica essa questão, essa questão de onde está a IK Option, né? Essas outras que tem também, eu não sei onde é que fica essas corretoras de opções binárias, então não sei te dizer. Então acaba que tu não tem uma segurança porque o teu dinheiro está indo para fora do país, provavelmente. Deve ser talvez os mesmos locais, tipo onde fica, sei lá, Singapura, Hong Kong, alguma coisa do tipo. Pode ser, tô chutando, tá? Então, teu dinheiro já vai para fora do país, tu já tem que ter isso em mente. Para retirar o dinheiro de lá, já vi muitos dizendo que é um parto, tá? Então, é uma desvantagem também. As corretoras aqui, tu pede para ali, faz automaticamente, D mais um, né? Dia mais um, já cai o dinheiro na tua conta. Rapidinho.
tá? E as opções binárias eu vejo muitos aí também dando a opinião de que é muito, como é que eu posso dizer, aposta, tá? Acaba sendo uma aposta. É uma aposta baseada em cima do Forex. Então, não é como Forex, não vamos cair nesse conto aí, tá? É diferente. Então, eu diria assim, ó, conhecer opções binárias, conhecer o mercado financeiro, né, a análise gráfica. Primeira coisa, procura um bom livro, um bom curso, vamos estudar como fazer essas estratégias, mas vamos procurar depois um mercado mais garantido, né? Um índice, Forex, eu diria isso, tá? Então, te convido aí a conhecer o índice, tá certo? Deixa eu ver, na sua opinião, estratégia funciona ou o gráfico purista é melhor para operar? Agradeço a atenção. Eu utilizo estratégia, mas eu utilizo gráfico purista para entrar também. As minhas entradas é baseada em gráfico purista, mas eu utilizo indicadores para me dizer também quando não operar. Tá? E no meu curso eu mostro isso muito bem, como tem locais, né, que o gráfico purista vai atrapalhar muito. Vou dar o exemplo aqui para vocês, ó, vamos ver os 5 minutos. Ó, momentos que pode atrapalhar, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, nesse caso aqui, ó, até não chegou a atrapalhar a média de 200. Mas olha como a média de 200 segurou o preço aqui. Ó, vamos ver outros locais. Olha como a média de 200 foi travada aqui quando estava subindo. Ó. O preço estava subindo, parou na média de 200. Beleza, a minha entrada é gráfico puro, tá? Bandeira, resistência, suporte, essa coisa toda. Só que a análise também técnica, né, usando indicadores, também auxilia, tá? Eu gosto muito de ter pelo menos a média de 200. Meu gráfico ele não é tão poluído assim, ó. Tem apenas uma média de 20 e uma média de 200, tá? Então essa é a maneira que eu utilizo. Pode deixar, Ednilson, eu mostro sim, tá? Já mostro agora sobre o curso. Deixa eu só responder as perguntas. Preço médio mostro lá nas operações do curso também. Dá uma guardadinha aí que eu mostro lá o cronograma do curso, depois eu boto lá no grupo também, e aí já mostro. Deixa eu ver, você utiliza as médias móveis para fazer entradas ou apenas te auxiliam nas decisões? Primeira, vou responder a segunda pergunta, né? Quais médias eu utilizo? Eu utilizo a de 20 e a de 200, essas que estão aqui, tá? Inclusive, essa que eu estou usando é o do profissional André Machado, tá? Até teve tretas aí fim de semana, tá? Então, eu utilizo a média dele. Na verdade, o que faz a média dele é a mesma de 20, tá? Se eu botar a de 20 aqui, ó, posso botar essa aqui. Ó, vou deixar a de 20, vocês vão ver que ela vai ficar exatamente em cima da outra, ó. Mesma média. Ó, ficou em cima da outra. Mesma coisa. Qual é a diferença dessa dele que eu acho bacana aí para vocês que operam? Eu acho interessante que muda de cor, tá? Esse é a grande diferencial. Então é bem bacana aí essa médiazinha. Então acho interessante ter no gráfico também. Mas se usar só de 20 também dá. Utilizo as médias, tá, para me auxiliar na tomada de decisão, sim. Por exemplo, se eu estiver operando, né? Se eu tivesse uma entrada aqui, eu não entraria, mesmo que caísse o gráfico, ó, caiu, eu não entraria aqui, tá? Nessa zona aqui eu não entraria, porque tinha a média de 200, poderia segurar e mandar o preço para cima, tá? Esses conteúdos são abordados, sim, preço médio é abordado sim, tá, Matheus? Sim, Thiaguinho, tenho estratégias minhas também, tá? São passadas no curso também, mas primeiro eu dou toda uma análise técnica para vocês. É um mês de curso, tá? Eu dou em torno aí de 13 a 14 aulas. As 8 primeiras aulas é só ensino de análise técnica, análise de price action, tá? Ensino tudo, tudo, tudo primeiro para depois a gente começar a ver estratégia. Então, já aviso, né, de antemão, não é um cursinho de estratégia, né, vender uma estratégiazinha, não é o caso. É um curso de analista técnico mesmo, tá? Vamos ver o que mais. Bom, Ângelo, livros tem vários, tá? Tem livros aí do Al Brooks, tem livros de candlestick, tá? Tem que procurar.
Livros de mercado também, né, como Axiomas de Zurich, que é bom entender como é que funciona o mercado. Médias móveis normais, tá, Marcos? O curso eu indico o meu, tá? Indico o meu. Acredito que dificilmente assim vocês vão ver um curso tão grande, né, com 1 mês de duração, com aulas aí. Vocês vão ver que eu fiz um curso aí que era para durar meia hora, deu 1 hora e meia, né? Já deu 1 hora e meia de aula. E, e as aulas são por aí, né? Dá em torno aí de 1 hora e meia a 2 horas e meia por dia. Massacra o aluno em conteúdo, né? Para mudar as médias de cor, tu tem que adicionar essa média do André Machado, tá? Tem que procurar lá Tabajara aí no teu ou no TradingView ou na tua plataforma. Bom, vou abrir aqui o cronograma então para vocês dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só abrir aqui, galerinha. Então aqui já está o conteúdo, tá, pessoal? Sobre o curso aí. Eu dou todo o suporte, né? Quem me conhece sabe. Bom, eu ajudo em tudo mesmo, até quem não faz parte, às vezes, das turmas, eu dou esse auxílio aí. O pessoal que me conhece há mais tempo sabe que eu não me apego em ajudar, né? Seja aí numa opinião, algo do tipo. Sempre ajudo quem me pede. Mas, como eu também, né, tiro muito tempo aí do meu dia, né, da minha vida para fazer um conteúdo bacana para vocês, também tem o curso pago, tá? E na palavra da maioria dizem que vale muito a pena, né? Que já fizeram cursos muito mais caros, que não chegaram aos pés do meu curso aí do Rotina Trader, tá? Então, assim, primeiro de tudo, né? Como eu sei que muita gente é iniciante, existe um pré-curso. Existe aula sobre isso? Não. Mas eu dou todo auxílio para a corretora, tá? Indicando e tudo mais, como ah, conseguir liberar lá e tudo mais, liberar os limites para poder operar, tá? Qual plataforma pegar, como configurar essa plataforma, eu também ajudo. E isso é um diferencial, né? O pessoal geralmente não ensina e não ajuda os alunos a configurar a plataforma, tá certo? Então eu ajudo em tudo nesse sentido. Parte do módulo iniciante, né, onde a gente inicia as aulas. Bom, então a gente vai ver a introdução. Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, me chamem aí, podem perguntar, seja sobre o curso que inicia, sobre qualquer outro assunto também. Saibam que vocês têm aí um parceiro de profissão. Espero que todos se tornem traders aí, tá certo? Um abração a todos aí, então. Muito obrigado, muitíssimo obrigado por participar aí do curso, tá certo? Desse mini curso, agradeço mesmo. Deixa eu ver essa última pergunta aí. Você sabe se na Modal a plataforma Trade é paga ou gratuita? Tá gratuita, Ednilson. O mesmo Trade que eu estou usando, que é o Pro, que é um pouquinho melhor do que o, o Trader normal, o Trade Trader normal, tá disponível gratuitamente lá agora, tá? Esse cronograma eu posso mandar tanto no privado, se tu me chamar, né? Posso te passar algumas outras informações ali, mas acho que eu vou mandar ali no grupo também, tá? Acho que eu vou mandar ali também. Talvez eu mande amanhã, né? Para o pessoal também não achar que eu tô só
querendo vender, alguma coisa do tipo, eu vou deixar o dia de hoje pra gente tirar dúvidas ali, aí amanhã de repente eu mando, tá? Mas aí se tiver interesse, me chama no privado aí que eu te mando, beleza? Sigam lá a página, vou agradecer bastante vocês curtirem lá sempre que eu postar, comentar os stories, né, participar das votações, lá isso ajuda bastante na divulgação. Sempre faço em busca aí de levar para vocês conteúdo gratuito lá também. Se vocês olhar lá, tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Até fiquei chateado até que disseram ali que era só um mini curso de marketing, né, de merchan. Pô, quanto conteúdo eu deixo lá gratuito, né? Muita coisa que eu mostro no meu curso, mostro lá também na página, tá lá, é só ler. Se vocês olharem, né, o Rotina Trader ali tem muito conteúdo mesmo. Ó, basta abrir a imagem, tem explicação de tudo que está acontecendo, ó, tá? Tem até sobre os contratos, olha aqui, ó, cálculo dos contratos, como funciona, exemplo, tá? Tem bastante conteúdo mesmo, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês então. Leiam todos aí, comentem também, tá? Mas tem de tudo aí no Instagram. Muito conteúdo bom mesmo. Espero que gostem, tá? Do Instagram, tu disse, Thiago? Isso? Deixar que eu já mando ali já.